Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula e agora abrindo uma nova frente, certo? O Manuel mandou uma demanda, o professor Luiz enviou lá o edital, Geografia de Sergipe, certo? O pessoal mandou para a gente, falou, Marcelo, eu tenho que dar uma caprichada aí para atender o pessoal. Opa, vamos fazer o nosso melhor aí e procurar ajudar a todos os concursandos e concursandas do LAC, beleza? Então essa aqui é uma nova frente que nós vamos começar. Agora, pessoal, é o seguinte, eu recebi o e-mail do Manuel e o meu querido amigo professor Ednilson já gravou, certo? Uma boa parte lá do edital, você entendeu? Da demanda que foi passado, dos tópicos. E eu condensei alguns aqui, não é condensar, é porque como é quadro natural, e aí eu vou ser bem franco, né? Com os nossos queridos irmãos e irmãs, nossos concidadãos e concidadãs do estado de Sergipe, terra do meu amigo Valfredo Dantas, né? Sergipe é pequenininho, então fica mais fácil você trabalhar em termos de diversidade, de hidrografia, clima, relevo. Eu aproveitei e coloquei tudo aqui. Então a gente vai tentar fazer esse apanhado, sempre aprofundando quando for necessário para explicar tudo direitinho, tá bom? Beleza? Então vamos lá, eu botei como características gerais, tá? Mas mais voltado para o quadro natural. Então olha só, moçada, o estado de Sergipe, todo mundo aqui sabe, é localizado na macro-região Nordeste. Não se esqueça dessa expressão, pessoal. Brasil, político-administrativamente falando, ele é dividido em 5 macro-regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Todos vocês sabem que o estado de Sergipe está na região Nordeste, certo? Os limites do estado são a leste, o Oceano Atlântico, o único oceano que banha o nosso território, Brasil. Ao norte, o nosso estado de Alagoas. Sul e oeste, Bahia. Marcelo, como que pode ir sul e oeste? Calma, eu vou mostrar para vocês, tá? É isso aqui mesmo, esses são os limites, certo? Pô, Marcelo, então o Sergipe só faz divisa com 2 estados brasileiros? Só 2. Certo? Alagoas e Bahia, tá? É o menor dos estados brasileiros, é a menor, eu estou botando menor dos estados, porque eu não posso colocar que é a menor unidade da federação, porque senão aí eu incluo o Distrito Federal é menor. Mas entre os estados brasileiros é o menor, com 21.900 quilômetros quadrados. Tem 2.308.849 habitantes, estimativa, tá? Deixa eu botar para vocês essa estimativa, isso eu recomendo sempre para o pessoal quando eu dou aula de população. Tem uma página da internet que se você digitar lá no professor Google, aparece assim, ó, IBGE Projeção. Vai lá e digita assim, ó, IBGE Projeção População. Se você clicar no site que vai aparecer, é um site muito legal do IBGE, que a página dele, a entrada, é um relógio com a contagem da população brasileira. E aí aqui embaixo à direita você pode selecionar o estado. Então para preencher aquele número ali, eu cliquei e vi lá como é que estava o relógio de Sergipe. E o relógio estava ali, então eu coloquei aquele número. Pela estimativa atual, essa é a população de Sergipe. É o 22º estado brasileiro em população absoluta. Lembrando que população absoluta é o número total de habitantes de um território. E para isso aqui você usa o adjetivo populoso, certo? Beleza? Já quanto à densidade demográfica ou população relativa, Sergipe tem 103 habitantes por quilômetro quadrado. É a quinta unidade da federação mais povoada. Aqui eu tomei o cuidado de botar a unidade da federação, porque o Distrito Federal é mais povoado que Sergipe. Tá? Beleza? Então é o 5º mais povoado do Brasil. Eu considero, moçada, geralmente eu adoto esse critério com os meus alunos. Porque se você pegar assim, ó, 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro, é 1 quilômetro quadrado. Agora, 1 quilômetro, você sabe que são 1.000 metros.
Então, se você dividir isso aí em 10 partes iguais, vai ficar 100 metros por 100 metros por 100 metros por 100 metros. Então, 1 quilômetro quadrado são 100 hectares de área. E aí eu fico imaginando um brasileiro para cada hectare. Então aí a densidade demográfica vai ser de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Eu considero que a partir desse número você considera o território bem povoado. Tá? Beleza? Tudo bem? Então Sergipe é um estado que não é populoso, mas é um dos estados mais povoados do Brasil. Certo? Beleza? E político-administrativamente falando, está dividido em 75 municípios. Pessoal, é claro que, pelo amor de Deus, eu não vou pedir para ninguém decorar aqui, né? Certo? Mas está aqui um mapa para você ter uma ideia da divisão político-administrativa do estado de Sergipe, tá? Aí deu uma outra coisa, que foi isso que eu botei aqui, ó. Vocês estão vendo que, com todo respeito, eu não estou trabalhando questões de pontos colaterais, porque todo mundo se lembra que quando a gente trabalha cartografia, né, tá, vou botar. Não vou não, porque depois é complicado. Pessoal, não é porque eu sou anglófilo não, tá? Mas é porque daqui a pouco eu vou botar aqui, eu não vou botar L para leste nem O para oeste, senão o nordeste fica esquisito. Então, olha só. Está aqui em inglês mesmo, East, West. Pessoal, todo mundo sabe que isso aqui são as 4 direções principais, são os 4 pontos cardeais, certo? Marcelo, por que o nome é ponto cardeal? Por que não é ponto bispo, papa, sei lá? Cara, não tem nada a ver com igreja, esquece isso. É que cardeal vem do latim, significa principal, você entendeu? Então você tem 4 direções principais, que são essas aqui. Agora, você está vendo que o ângulo aqui é 90 graus. Se você der uma rachada aqui, você pode fazer isso aqui, ó. 45, 45, 45, 45. Pronto. E aí você tem Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Esses são os pontos colaterais, certo? Só que eu não trabalhei com isso, porque eu acho que ia ficar muito complicado, certo? Então eu peguei e trabalhei só com os cardeais. Então o que eu fiz? Eu dei uma simplificada. Quer dizer, eu não vou falar aqui que a Noroeste é com Alagoas também, mas tem a Bahia. Não, eu trabalhei com os 4. Então é assim, ó. Ao norte está Alagoas, como eu falei para vocês. Ao sul é a Bahia, certo? Aí que tá. A oeste é a Bahia também. A Bahia dá um abraço aqui em Sergipe. Então ela tá a sul e a oeste. E aqui a leste é o Oceano Atlântico. São os limites do estado, tá? Agora, para efeito de planejamento, né, moçada? Planejamento econômico, planejamento administrativo, certo? Porque, obviamente, vocês sabem, todo estado brasileiro tem uma Secretaria de Planejamento, o Brasil tem um Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Você divide Sergipe em 3 regiões. Quais são? Leste, que é o litoral, basicamente, depois eu vou falar a zona da mata, o agreste, que é a parte intermediária, e aqui é o sertão. Então, são 3 mesorregiões, certo? Beleza? Então, você lembra do prefixo, moçada? Você tem macro, meso e micro. Então, macro, grande, mezzo, igual pizza, mezzo, mussarela, mezzo, calabresa, metade, intermediária, e micro, pequena. Então, são 3 mesorregiões. E nessas 3 mesorregiões, aqui, ó, você tem o sertão sergipano, certo? Ali você tem 2 micro-regiões, Sertão de São Francisco e Carira, certo? Beleza? Com 15 municípios. Olha, eu acho que é Carira, viu? Porque, ou Carira, sei lá, Carirá é que não é, porque não tem um agudo, tá? O agreste sergipano tem o agreste de Itabaiana, o agreste de Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Tobias Barreto. São 18 municípios, certo? E o leste sergipano, que é a região litorânea. Aracaju, Baixo Cotinguiba, certo? Boquim,
Cotinguiba, Estância, Japaratuba e Propriá, certo? Propriá. Então, aí são 42 municípios, perfazendo os 75 municípios em 3 mesorregiões. E são, tá aqui o mapinha, você pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 micro-regiões, certo? Que eu já falei o nome aqui, tá aqui as 13, ó, as 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, são 13 micro-regiões. Tudo isso para efeito de planejamento de políticas públicas, certo? Você tem 3 mesorregiões e 13 micro-regiões dentro do estado de Sergipe. Só que aí eu também achei isso aqui, moçada, certo? É um material oficial do governo do estado, tá ali o brasão, e ele colocou isso aqui. Existem territórios de planejamento. Esses territórios de planejamento são 8. São 8. Alto Sertão Sergipano, certo? Médio Sertão Sergipano, Baixo São Francisco, Leste Sergipano, Grande Aracaju e Sul Sergipano, Centro-Sul Sergipano e Agreste Central. Beleza? Então, esses 8 territórios são territórios de planejamento, certo? Estabelecidos pelo governo do estado de Sergipe. Então, além das meso e micro-regiões, você tem esse outro critério para efeito de planejamento político-administrativo dentro do estado. Tá bom? Muito bem. Pessoal, Sergipe, aqui é uma coisa que eu vou inverter, você me perdoe, tá? Eu faço mesmo, o pessoal não liga não, entendeu? Esse Marcelo é chato, cara. Pô, vai fazer isso fácil, não tem problema nenhum, tá? Por que não? Agora ficou bem melhor, porque eu falei para vocês que eu ia falar de características gerais e ia centrar principalmente em cima do quadro natural. Então vou começar por relevo, certo? Cara, Sergipe tem 86% do território abaixo de 300 metros de altitude. Cara, é bem baixinho, certo? É um terreno bem voltado para o litoral, tá? É uma parte bem baixinha, certo? Planinha, topografia suave, não muito acidentada, certo? É semelhante ao estado de Mato Grosso, moçada. Por exemplo, para você ter uma ideia, no relevo brasileiro, apenas 0,5% de todo o Brasil, está acima de 1.200 metros de altitude, 1.200 metros, só 0,5%. Pessoal, meu estado, Mato Grosso, certo, tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, tem 903 mil, certo, quilômetros quadrados, é 45 vezes maior, certo, que Sergipe, tá? Quantos por cento Mato Grosso tem acima de 1.200 metros? 0%, nada, terreno baixinho, certo? Não é a nossa praia, a de Sergipe também não. E olha que, obviamente, Sergipe é muito menor. 86% do território, certo, está abaixo de 300 metros. Geralmente, o relevo sergipano, a turma divide em 3 partes. Quais são? Os tabuleiros sedimentares, o pediplano, certo? E a planície aluvial do São Francisco. Esse pediplano, a turma também pode chamar, alguns chamam de altiplano, tá? Mas o pediplano. Você tem tabuleiros sedimentares, o pediplano e a planície aluvial do São Francisco. Esses tabuleiros sedimentares, moçada, são formações em forma de mesa que vêm do litoral e vão para dentro do território, certo? É essa área aqui, ó. Esses aqui são os tabuleiros sedimentares. Eles vêm do litoral, saem do nível do mar e vão aqui para dentro, bem planinhos, rebaixados, certo? E ocupam a maior parte do estado de Sergipe. Quando você fala que é uma formação, moçada, sedimentar, significa sedimentação. Quer dizer que aí existe uma forte ação ou do vento, ou dos rios, água da chuva, erodindo o material nas áreas mais altas. E esse material se acumula e se sedimenta nas áreas mais baixas, sendo que no litoral você também tem influência do oceano na sedimentação, certo? Beleza? Tudo bem? Agora, o pediplano,
É essa área, eu vou botar assim, amarelinha aqui, ó. O que você está vendo aqui, quando vem para a legenda, é a parte mais alta do terreno. Pessoal, por favor, essas cores aqui, quando aparecem na legenda, a gente chama de cores hipométricas. Elas me dão a altitude, tá? Então, tudo que está verdinho aqui, mais clarinho, é a parte mais baixa. Tudo que está em amarelo aqui é a parte mais alta. Então, vocês estão vendo que o Petiplano, ele domina a parte ocidental do estado de Sergipe. Pessoal, ocidental é a mesma coisa que oeste, oriental é leste, certo? Então, o Petiplano domina essa área, tá? Perdão. E ele é formado por serras, algumas elevações. Existe a presença também de Inselbergs, que eu vou explicar para vocês. E o ponto mais alto do estado localiza-se ali, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, por Poço Redondo, que é a Serra Negra. A Serra Negra tem o ponto mais alto de Sergipe, são 742 metros acima do nível do mar. Ou seja, é isso aqui. Essa aqui é uma visão da Serra Negra lá em Poço Redondo, no estado de Sergipe. É o ponto culminante do estado. Tá ok? Beleza? E quando a gente fala Inselberg, pessoal, eu uso a seguinte analogia, comparação. Um iceberg é um bloco de gelo isolado boiando no meio do oceano. Certo? Beleza, muito bem. Um Inselberg é um bloco de rocha isolado no meio de uma área mais baixa, certo? Então, isso aqui no Nordeste é muito comum. Você vê que é uma formação rochosa bem maciça, você está vendo que não tem cobertura vegetal, porque isso aqui é uma rocha que não é porosa, isso aqui é uma rocha magmática metamórfica, não vai entrar raiz aqui, nada. E não é que aqui ele subiu, a área em volta é que desceu. E ele sobrou. É um resíduo. Você entendeu? Beleza? Então, como ele resistiu à erosão, ele está aqui, a área em volta desceu. Então, isso aqui é muito comum de se encontrar na Caatinga, no Nordeste brasileiro. Certo? Então, esses Inselbergs, eles também aparecem, certo, no estado de Sergipe. E, finalmente, a última unidade é a planície aluvial do São Francisco, que é esse amarelo aqui, ó. Pessoal, eu queria pegar todo o trecho, mas eu peguei mais, assim, ele pode até caracterizar tudo isso. Eu puxei aqui para os tabuleiros sedimentares. Eu peguei mais a parte próxima à foz, tá? Então, presta bem atenção. Quando alguém fala planície aluvial do São Francisco, o que ele quer dizer com aluvial? Significa que é uma área sujeita a alagamentos periódicos, certo? Lembrando que toda planície é uma formação sedimentar. As planícies são a forma mais baixa do relevo, certo? De menor altitude, excetuada a depressão absoluta que fica abaixo do nível do mar, certo? Então, todo o material que geralmente é erodido nas áreas mais altas se acumula e se sedimenta na planície. E nesse caso aqui, nós estamos chegando na região da foz do Rio São Francisco, que faz toda essa divisa entre Alagoas e Sergipe. Então, isso aqui é uma planície aluvial, sedimentar. Então, geralmente, o pessoal caracteriza o relevo sergipano com essas três áreas, certo? Os tabuleiros sedimentares, o Petiplano e a planície aluvial do São Francisco. Agora aí eu tenho que fazer uma ressalva. Que ressalva é essa? É a seguinte, pessoal, olha só. Essa aqui é a nova proposta de classificação do relevo brasileiro do professor Jurandir Ross, certo? Essa proposta de classificação é de 1995, por aí. Então, é a mais recente. Ela foi baseada no Radam Brasil, que foi um projeto do regime militar para mapeamento por radar do território brasileiro. Certo? Acabou resultando nessa nova proposta de classificação. São 28 unidades do relevo, certo? Sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Tá? Muito bem. O que eu fiz? Eu procurei aqui colocar para vocês qual seria mais ou menos a localização de Sergipe
dentro dessa classificação. Como isso aqui é o Rio São Francisco, então aqui está a divisa entre Alagoas e Sergipe. Pessoal, se eu fosse tomar como critério esta classificação, eu diria que o estado de Sergipe está localizado em 2 unidades do relevo brasileiro. A depressão sertaneja e do São Francisco, que é essa aqui, e as planícies e tabuleiros litorâneos, que é essa aqui. Ou seja, eu acho que o problema aqui é que como você está trabalhando com um mapa, com escala pequena, mais reduzido, que é o mapa do Brasil, e você não tem um detalhamento tão grande, essas serras e áreas mais altas de Sergipe não aparecem aqui, ou aparecem de forma isolada. Então, se fosse por essa classificação aqui, por este mapa, você ficaria tentado a responder que o estado de Sergipe, por isso aqui, está presente, dentro dele estão presentes 2 unidades do relevo brasileiro, essas 2. Certo? Só que nós sabemos que existem áreas acidentadas de maior altitude dentro do estado. Por isso que na geografia regional o pessoal trabalha com isso. Certo? 3 grandes formações do relevo. Os tabuleiros sedimentares, o pediplano e a planície aluvial. Tá joia? Agora, olhando no mapa da classificação do relevo brasileiro, fica difícil identificar essas áreas mais altas dentro de Sergipe. Você vê que a coisa começa aqui na Bahia. Aqui na Bahia estaria um pouquinho para cá. Certo? Mas tudo bem, vamos ficar com aquelas 3 lá. Tá joia? Aí já expliquei para vocês o que é um Inselberg e também botamos aqui uma imagem do ponto mais alto do estado de Sergipe. Certo? Que é a Serra Negra, lá em Poço Redondo. Tá bom? Muito bem. Clima. Pessoal, olha só. O estado de Sergipe é pequenininho, certo? Como eu falei, é pequenininho. Então, não há uma diversidade climática muito grande, tá? Beleza? Basicamente, você tem o que ali? Você tem 2 tipos de clima. 2 tipos, certo? Um clima quente e úmido, com chuvas mais concentradas no outono e inverno, que pela classificação de Köppen-Geiger, Vladimir Köppen, certo? Rudolf Geiger, é um clima do tipo AS'. Eu acho que você não tem que decorar isso aqui não, tá? Mas é um clima que a turma chama de clima tropical litorâneo, ou litorâneo úmido, ou tropical úmido. É muito comum essa expressão. É o clima típico do litoral. E o clima semiárido, pela classificação, que é essa sopa de letrinha do tipo BSH. Então, são 2 tipos de clima, sendo que esse aqui predomina na parte oriental do estado, ou seja, no litoral. É um clima litorâneo úmido, enquanto que o semiárido predomina no interior, certo? Para dentro. Muito bem, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. É o seguinte, moçada, quando a gente chegar lá no clima semiárido, está aqui ele aqui, ó, clima tropical semiárido. Certo? Marcelo, eu posso falar só semiárido? Pode, tropical semiárido, também pode, não tem problema nenhum. Tá? Ele é o clima típico do polígono das secas, certo? Do interior do Nordeste, da região da Caatinga. Tá bom? Beleza? É um clima quente o ano inteiro, certo? As médias, a variação de temperatura é muito pequena, a amplitude térmica é muito pequena. Durante o dia, ela é grande. A madrugada, a noite na Caatinga é bem fresquinha. Mas ao longo do ano, a variação de temperatura é muito pequena. E você tem chuvas escassas e irregulares, podendo ocorrer longos períodos de seca. Certo? É o clima típico do interior do Nordeste. Tá? Beleza? Só que aí tem uma coisa. Eu procurei alguns municípios, Canindé do São Francisco, certo? Até mesmo Poço Redondo, fui colocando outros que estão mais lá para dentro de Sergipe, estão lá para o interior, para a parte ocidental, que é a área típica da Caatinga. E, obviamente, eu coloquei aqui um climograma para te dar uma referência. Pessoal, esse gráfico aqui é um climograma, tá? Tudo bem? O que significa isso? Significa que a linha vermelha é a temperatura média.
As colunas azuis, a quantidade de chuva. Você entendeu? Beleza? Então, olha só. A temperatura média oscila entre 26, e aqui, ó, você vê que aqui é 20. Entre 26 e 22, o mês mais frio, certo? Então, são só 4 graus de variação. Por isso que a gente fala que a amplitude térmica é muito baixa, é muito pequena. Então, ao longo do ano, a temperatura varia muito pouco. O problema aqui é que as colunas azuis representam a quantidade de chuva. Mas alguém que bate o olho nisso aqui vai falar o seguinte: Marcelo, mas peraí, tem coluna azul o ano todo. Como é que você vai falar para mim que isso aqui é um clima seco, semiárido? Como é que é isso? Isso aqui é Monte Alegre de Sergipe. Isso aqui é o climograma de Monte Alegre de Sergipe, que está lá para dentro, certo? Beleza? Para a região da Caatinga. Olha aqui, tem coluna azul o ano todo, então isso aqui não é seco. Pessoal, o critério é outro. Olha só. Aqui, você tem a coluna da temperatura média. É aqui, graus Celsius. Do lado de cá, é a precipitação pluviométrica em milímetros. Lembrando que 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado. Certo? Por isso que chuva é medida em milímetro. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Certo? Muito bem. Agora, olha só. É isso que eu quero fazer. Eu vou fazer a contagem com vocês aqui, mais ou menos. Quantidade de chuva, está aqui. Janeiro, aproximadamente 45 milímetros. 45. Fevereiro, 35. 80. Março, 60. 140. Abril, 90. 230. Maio, 110. 340. Abril. Não, agora junho. Perdão, junho, maio, junho. 130, 470. Julho, 80, 550. Agosto, 55, 605. Setembro, 30, 635. Outubro, 20, 655. Novembro, 25, 680. E dezembro, 40, 720. Ou seja, pessoal, se você somar, eu fiz por aproximação, claro. Se você somar toda a precipitação pluviométrica de Monte Alegre de Sergipe em um ano, apesar de você ter colunas azuis aqui em todos os meses, você tem uma quantidade de chuva inferior a 800 milímetros por ano. Essa é uma característica de clima de estepe. Então, pela classificação de Köppen, isso é colocado como um clima mais seco. São menos de 800 milímetros de chuva ano. Para você ter uma ideia, aqui em Cuiabá chove entre 1.300 a 1.700, 1.500, por aí. Que é um clima tropical semiúmido, verão chuvoso e inverno seco. Então, apesar dessas colunas azuis estarem aqui em todos os meses do ano, a quantidade total de chuva é muito pequena. É pequena. E outra, essas chuvas, além de escassas, são irregulares. Irregulares. E outra, vocês sabem que existe um fator determinante para isso aqui, certo? Qual é? Qual é? É isso aqui. Isso aqui é o esqueminha de uma chuva orográfica ou de relevo. Isso aqui, pessoal, é um dos fatores que explica por que o interior do Nordeste é mais seco. Um dos. É uma zona dispersora de ventos, certo? Beleza? Você não tem atuação de uma massa de ar úmida constante na região, tá? E aí você tem essa questão da barreira do relevo entre o litoral e o interior. Ou seja, você tem o oceano aqui.
tá? Todo mundo que vai para o Nordeste, vai para a praia, adora porque fala que a água é mais quentinha do que no Rio de Janeiro. E é mesmo. Então imagine que a água sendo mais quente, obviamente evapora mais água. Se evapora mais água, essa água vai para a atmosfera, vai formar nuvens, uma massa de ar úmida. O vento traz a massa de ar, a nuvem, para o continente. Só que na hora que ela chega aqui, ela se encontra com essa barreira do relevo. O que a massa de ar vai querer fazer? Ela vai querer passar. Só que para passar tem que subir. Subindo, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa. Condensando o vapor d'água, chove. Só que chove nesta face do Planalto, voltada para o litoral, que nós chamamos de barlavento. Chove a barlavento, voltada para o litoral. Aí cai a água, choveu. Caindo a água, o que acontece com a massa de ar? Fica mais leve. Aí ela consegue passar para o interior. Só que sobrou umidade para fazer chover aqui. Você vai ter aqui condensação com a temperatura mais alta? Não. Então, esta face do Planalto, voltada para o interior, é a face seca, que nós chamamos de sotavento. Então, este é o esquema de uma chuva orográfica, ou de relevo. É uma das explicações do porquê que o interior do Nordeste é mais seco. Certo? Beleza? Então, esse é o clima semiárido, que é o que predomina na parte ocidental de Sergipe. Agora, no litoral, é isso aqui. É isso aqui. É o que nós chamamos aqui no litoral, esse vermelho, de um clima tropical úmido, ou tropical litorâneo, ou litorâneo úmido. Pega todo o litoral da região Nordeste. Temperaturas elevadas o ano todo, baixa amplitude térmica também devido à maritimidade. E é um clima fortemente influenciado pela massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida que vem do oceano para o continente. Quando a massa polar sobe pelo litoral durante o inverno, que é agora, vai começar dia 21 de junho, o encontro da massa polar com a massa tropical provoca a formação de chuvas frontais ou de advecção. Então esse aqui é o clima típico do litoral do Nordeste, inclusive Aracaju. Pessoal, uma pessoa que observe os dois climogramas que eu coloquei, olha aqui, ó. Monte Alegre de Sergipe, Aracaju. Ah, é muito parecido. Pessoal, parecido nada. Olha só. O mês que está apontado aqui como o que mais chove em Monte Alegre de Sergipe, está aqui. Que mês é esse? Junho. Inverno. Está vendo? Chuva de outono e inverno. 130 milímetros. 130 milímetros de chuva. Certo? Quando chove, se você não tem uma seca. É o mês que mais chove. Aracaju. O mês que mais chove, maio, 250 milímetros. É o dobro. Então, se você somar tudo isso aqui, moçada, tudo isso aqui, toda essa precipitação aqui que tem em Aracaju, você vai ter mais de 1.500 milímetros ano. Certo? Então, é praticamente o dobro de chuva do interior do estado. Então, esse aqui é o clima litorâneo úmido ou tropical litorâneo ou tropical oceânico. Então, você tem esses dois tipos climáticos dentro do estado. Certo? Se você quiser falar assim, resumidamente, um mais voltado para o litoral e o outro, o do interior. Tá joia? Muito bem. Cobertura vegetal. Vamos lá. Moçada, todo mundo se lembra? Perdão, eu vou falar disso daqui a pouco. Todo mundo se lembra que o litoral do Nordeste é chamado de Zona da Mata. O litoral oriental, Zona da Mata. Agora, Zona da Mata por quê? Pessoal, é o óbvio, porque é Mata Atlântica. Mata Atlântica.
Quando Cabral pisou lá em Porto Seguro, chegou na praia, olhou, qual que foi a primeira coisa que ele viu? Tá certo, que é o do Monte Pascoal, já tinha visto, tal. Mata Atlântica. É aquilo ali, pô. Certo? Então, é daí que vem a expressão zona da mata. E você sabe muito bem, moçada, que a Mata Atlântica é um bioma litorâneo brasileiro, é uma floresta, que ocupava aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados do Brasil. 1.300.000 quilômetros quadrados do território, desde o litoral do Nordeste, desde lá do Rio Grande do Norte, até o sul do Brasil. Certo? Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, isto aqui era a Mata Atlântica, certo? Era isso aqui. Agora, quanto que sobrou dela? Aproximadamente 7 a 8%. 7 a 8%. Só isso. Por quê? Pessoal, é óbvio. Porque é só você analisar a história da evolução socioeconômica do povoamento do território brasileiro. Certo? O que você teve? Vamos lá. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café, ciclo da industrialização e urbanização do Brasil. E como é que foi o povoamento? Do litoral para o interior. Gente, ela teve que sair, uai. A turma tirou. É simples assim. Foi isso que aconteceu, por isso que sobrou tão pouco dela. Tão pouco. E é a vegetação característica da área litorânea do Nordeste. É Mata Atlântica, certo? É uma floresta tropical, de encosta, principalmente que quando você está lá no Guarujá, você está no Guarujá, você olha para trás, é morro. Quando você está no Rio de Janeiro, olha para trás, é morro. Você está em Ubatuba, olha para trás, é morro. É de encosta, certo? Em Sergipe, não. Ali na região litorânea de Sergipe é uma floresta de baixa altitude, úmida, não é de encosta, certo? Mas é tropical. Árvores de médio grande porte, ela é latifoliada, tem folhas largas, as árvores têm folhas largas, perennifólia, ela é sempre verde, as folhas não caem, certo? Ou tem uma renovação constante. Heterogênea, tem grande biodiversidade, certo? Ombrófila, quer dizer que é uma floresta pluvial, chove muito, tá? E grande quantidade de espécies endêmicas. Mas sabe o que é espécie endêmica? Significa que são espécies que só existem ali, no mundo inteiro. Só existem ali. Não existe em nenhum outro lugar do planeta. Você entendeu? Beleza? Se você quiser, você também pode encontrar esta expressão aqui para a Mata Atlântica, ó. Desculpa ficar de costas. Higrófila. Mas sabe o que significa higrófila? Úmida. Ela é úmida. O ombrófila é pluvial, chuva, mas úmida. Basicamente o mesmo sentido, mas é uma outra palavra, tá bom? Agora, essa questão das espécies endêmicas é que fazem com que a Mata Atlântica seja considerada isso aqui. Pessoal, presta bem atenção. Está aqui a América do Norte. América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México. Grosso modo. Tá? Aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. Certo? Está aqui a Europa inteira. Está aqui na Rússia. Aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Está aqui a Mata Atlântica. Mas essa aqui é a área original dela. Quanto que sobrou dela? 7, 8%. Aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Pessoal, imagine uma pessoa ter 21 milhões de reais, outra pessoa 10 milhões de reais e outra pessoa 100 mil reais. Poxa vida, é muito mais, não é? É. Só que nesses 21 milhões de quilômetros quadrados, você tem aproximadamente 17 mil espécies vegetais diferentes. Naqueles 10 milhões ali, 12 mil espécies vegetais diferentes.
Agora, nesses 100 mil que sobraram aqui, 100 mil, você tem aproximadamente 20 mil espécies vegetais diferentes. Sendo que dessas 20 mil, aproximadamente 8 mil são endêmicas. Só existem ali. Não existem em nenhum outro local do planeta. Por isso que para a galera que trabalha com meio ambiente, unidades de conservação, ecologia, o que a Mata Atlântica é? Um hotspot. Marcelo, hotspot, isso, um ponto quente de biodiversidade. Ela é isso, um ponto quente de biodiversidade. Certo? Ou seja, é uma área que já foi muito degradada, muito desmatada, mas no pouco que sobrou dela, a biodiversidade é enorme. Ela é um hotspot. Beleza? Então essa é a vegetação típica do litoral. Aí, você tem a caatinga. Moçada, o domínio da caatinga é o clima semiárido, certo? A vegetação da caatinga, a depressão sertaneja do São Francisco. E todo mundo sabe que caatinga, em tupi-guarani, significa mata branca. Mata branca. Alguém aqui ainda vai perguntar por quê? Olha só. Uma vegetação lenhosa, espinhenta, ressecada, você entendeu? Está aqui, ó. Isso é a caatinga, certo? É a vegetação típica do semiárido, tá ok? Como o clima é seco, obviamente você vai ter a presença de xerófitas. Marcelo, xerófito, o que é isso? Meu caro, vem do grego, xeros, significa seco. Então a gente botou um X ali, aportuguesou xerófita. É um vegetal adaptado a clima seco, que geralmente você vai falar é uma cactácea, um cacto. Pronto, é xerófita. Certo? Beleza? Uma vegetação rala, espinhenta, tem árvore, claro que tem, mas é predominantemente arbustiva herbácea. Então a caatinga é a vegetação típica do semiárido que você encontra na parte mais ocidental do estado de Sergipe. Agora, aí você tem o agreste, certo? Agreste é o nome dado a uma área de transição, uma área estreita, que se encontra entre a zona da mata e o sertão, paralela ao Oceano Atlântico. Por estar nessa posição, é uma zona de transição, certo? Beleza? Entre o bioma Mata Atlântica e o bioma Caatinga, que é predominante, tá? Possui, por ser marcadamente terreno de transição, áreas de maior umidade, os brejos. Aí é que está aquele negócio que eu falei para vocês, pessoal. Desculpa. Da chuva orográfica. As áreas que recebem maior umidade no topo dos planaltos e retêm essa umidade são os chamados brejos. Você entendeu? Que são áreas muito valorizadas e propícias para a produção agrícola no agreste. Beleza? Tudo bem? O principal acidente geográfico do agreste no Nordeste é o Planalto da Borborema, que tem vegetação tropical e florestada na parte que é voltada para o oceano e vegetação de caatinga na parte que é voltada para o semiárido. Então você tem o Planalto e a área voltada para o oceano, onde chove, você encontra floresta. E a área voltada para o semiárido, você encontra caatinga. Por isso que você não pode falar aqui, ó. Você tem vegetação gramínea, isso aqui é na Bahia, tá? Isso aqui é na Bahia, é agreste baiano. Desculpa eu não ter encontrado, porque eu tentei pegar as fotos, as melhores fotos que eu achei. Isso aqui é agreste, certo? Já é uma faixa de transição, aqui ó, tem cacto, tá? Beleza? E esse aqui é o agreste em Pernambuco. Olha lá, formação florestada, árvores, mais verde. Então aqui é uma área mais úmida. Olha lá, região serrana, entendeu? Então, o agreste, por ser essa faixa de transição, ele tem essa característica dos dois ecossistemas. De um lado, a área úmida, formação florestada que recebe mais umidade. Do outro, a área seca, traços da caatinga, certo? E é aí
que nós temos aquela divisão regional que a turma faz no Nordeste, que é muito tranquila, que eu falei para vocês aqui, ó. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, certo? Agora, a Zona da Mata, geralmente a gente divide em Zona da Mata até aqui. É a Zona da Mata Canavieira ou Açucareira, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Essa área aqui é o Recôncavo Baiano, que grosso modo é a região metropolitana de Salvador. E aqui para baixo é a Zona da Mata Cacaueira, que é o sul da Bahia, Ilhéus, Itacaré, Itabuna, Trancoso, Porto Seguro, é para lá. Beleza? Tudo bem? Aí você tem o roxo, é o Agreste, que é a faixa de transição entre Zona da Mata e o Sertão. É onde está Campina Grande, Caruaru, Arapiraca, Feira de Santana, tranquilo. O Sertão, que é a Caatinga, é o semiárido, certo? O polígono da seca, está ali dentro. E o meio norte, que é basicamente Maranhão, Piauí, é a faixa de transição para a Amazônia, onde você encontra aqui a Mata dos Cocais. Então, essa divisão regional para o Nordeste é muito comum. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Tá joia? Beleza? Por último, hidrografia. Cara, Sergipe é pequenininho, como eu falei para vocês, né? Falei várias vezes, né? Estou me repetindo. Então, a questão da hidrografia em Sergipe é muito simples. Vamos lá. Você tem ali duas bacias hidrográficas. Duas. Só duas. A do São Francisco e a do Atlântico Nordeste Oriental. Beleza? Mas aí eu tenho que explicar, que é o seguinte, olha só. Eu botei dois mapas aqui. Pessoal, tá aqui o Rio São Francisco aqui, ó, fazendo toda a divisa entre Alagoas e Sergipe. Então você está vendo que os rios que nascem aqui nas áreas mais altas correm para ele, certo? Beleza? Muito bem. Só que o São Francisco, dentro da hidrografia brasileira, a bacia do São Francisco é considerada uma bacia principal. É uma bacia principal. Por quê? Porque geralmente nós falamos que uma bacia principal apresenta aquele esquema da espinha do peixe. O que é isso? É o seguinte, geralmente, moçada, desculpa aí que eu vou apelar agora, né? Porque quem é velho é complicado. Geralmente, quando você assistiu desenho animado na sua vida, qualquer desenho animado, e você tinha um gato no desenho animado, todo mundo sabe que tipo Tom e Jerry, Piu Piu e Frajola, essas coisas aí. Então você sabe que gato em desenho animado, ou ele come passarinho ou ele come peixe, né? Beleza? E muitas vezes quando o gato come um peixe num desenho animado, a hora que aparece o peixe, depois que o gato comeu, é assim a espinha dele, ó. Ele sempre aparece assim, ó. Tá aqui a espinha do peixe. Certo? Que o gato comeu o peixe, tá aqui a espinha dele, ele aparece assim. Então eu tenho que imaginar que quando eu falo que eu tenho uma bacia principal, eu tenho o esquema da espinha de peixe. Tira a cabeça e tira o rabo, tá? É o esquema da espinha de peixe. Ou seja, eu tenho um rio principal e todos os outros, todos caem nele. Ninguém escapa dele. Então o Rio São Francisco é uma bacia principal. A bacia do São Francisco é uma bacia principal dentro da hidrografia brasileira. Você tem 4 grandes bacias principais. Quais são? A Amazônica, a do Tocantins, a do São Francisco e Uruguai, que for Paraná, Paraguai, Uruguai, que formam a bacia do Rio da Prata, a bacia Platina. Essas são principais. Então, a bacia do São Francisco, dentro do estado de Sergipe, certo? Fazendo aqui a divisa com Alagoas, é a única bacia principal da hidrografia brasileira que banha o estado de Sergipe, certo? Lembrando que o São Francisco deságua aqui na forma de estuário, ele deságua através de um único canal, e como ele deságua no oceano, é um rio de drenagem exorreica. O que significa isso? Significa que ele pega a água aqui de dentro e joga fora.
Porque toda água de rio só obedece uma lei. Qual? A da gravidade. Nasce num lugar mais alto e vai para um lugar mais baixo. Certo? Beleza? Agora, qual é o lugar mais baixo para se chegar? O nível do mar. Então, se o rio pega água aqui de dentro do continente e joga fora no oceano, a drenagem dele é exorreica, certo? Então, a bacia do São Francisco é a única das grandes, principais bacias brasileiras que banha o estado de Sergipe. Ô Marcelo, mas e a outra que você botou ali, ó? Atlântico Nordeste Oriental. Pessoal, esta bacia, que é formada por rios como o Real, o Piauí, o Vaza Barris e o Rio Sergipe, que banha a capital, Aracaju. Essa bacia é uma bacia secundária. E por que ela é uma bacia secundária? Porque nós chamamos de bacias secundárias aqui no Brasil aquelas bacias cujos rios correm paralelos entre si em direção ao litoral. Como vocês estão vendo, moçada? Como vocês estão vendo? Perdão. A bacia do São Francisco está aqui em cima, é uma bacia principal, ele vai para cá. Aqui você tem a bacia do Japaratuba, aqui a bacia do Rio Sergipe, aqui a do Vaza Barris, aqui a do Piauí e aqui a do Rio Real. Pessoal, significa que aqui eles estão fazendo isso aqui, ó. Eles vão paralelos entre si para o litoral, ou seja, eles não têm o esquema da espinha de peixe, um rio principal que pega tudo. Então é por isso que essas bacias litorâneas aqui no Brasil são consideradas bacias o quê? Secundárias. Certo? Beleza? Então, o estado de Sergipe tem essas duas bacias no seu território. Uma principal, que é a do São Francisco, certo? E a outra secundária do Atlântico Nordeste Oriental. Certo? Beleza? Que pega esses rios que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Então, esses aqui são os principais rios, são as bacias hidrográficas que nós encontramos em território sergipano. Beleza? Moçada, é isso aí. Eu falei que eu ia falar de características gerais do estado de Sergipe, certo? Fiz um apanhado do estado, certo? É fácil de trabalhar devido à reduzida dimensão territorial, certo? Então, a parte de relevo, clima, hidrografia, vegetação, além daquela introdução lá de características gerais, está passado para vocês. Aí eu vou dar uma olhada, o material que nós recebemos, a demanda ainda tem uma parte de demografia, população que nós vamos trabalhar, e talvez o quadro econômico. Tá ok? Moçada, muito bom estar aqui com vocês, espero que a aula ajude vocês a gabaritar essa prova, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade e até lá. Clique like.